primeira vista, é difícil perceber a importância de um sambaqui. Eu estou falando de pequenas elevações que podem ser vistas ao longo da costa brasileira. Estudiosos acreditam que elas guardam vestígios que podem ajudar o país a conhecer a própria história. Exatamente por isso, a legislação prevê uma proteção especial para essas estruturas. Em meio ao mar e a mansões luxuosas, áreas de valor histórico sofrem os efeitos do avanço da cidade. Nesse trecho do litoral gaúcho, os impactos da presença do homem são visíveis. O município de Xangri-Lá tem os dois principais sambaquis do litoral norte gaúcho. Um deles é esse, conhecido como Capão Alto. O sítio arqueológico fica no centro da cidade, uma proximidade que deveria ter feito o poder público redobrar os cuidados com a reserva. Mas as condições de preservação são precárias. Nesse ponto aqui, por exemplo, a cerca de isolamento está rompida, há lixo espalhado e até animais pastando em um espaço que deveria ser protegido. A situação desse outro sambaqui que fica na divisa de Xangri-Lá e Capão da Canoa é semelhante. Sujeira e lixo se misturam a fragmentos da história de populações que viveram aqui há cerca de 4.000 anos. O sítio arqueológico informa pra gente como viveram as pessoas no passado, diferentes modos de vida que, em última instância, nos tornaram quem a gente é hoje, né? Fala da história dos nossos antepassados e do nosso estado a partir dos vestígios materiais. História que é conhecida por boa parte dos moradores da região. Dizem que foi enterrado os ossos dos índios, né? É Morro dos Índios. Sambaqui, né? É, sambaqui. A situação de abandono e a presença de resíduos nas duas áreas levaram o Ministério Público Federal a propor uma ação na Justiça. A intenção era obrigar o poder público a tomar providências para preservar os sambaquis. Em vistoria local, a cena foi chocante, né? São os dois sambaquis completamente degradados, descaracterizados, com residências em todo o entorno, né? Enfim, eram locais que deveriam ser preservados, justamente porque são sítios arqueológicos, segundo a Constituição, e que viraram depósitos de lixo, né, e de dejetos de animais. Antes de analisar o pedido, a Justiça Federal determinou a realização de uma audiência entre os envolvidos. E foi assim, frente a frente, que o IPHAN e o município fecharam um acordo. A Prefeitura vai fazer a limpeza desses locais, né? Vai ser feito o cercamento dos dois sambaquis, né, com uma cerca de tela, impedindo a entrada de pessoas e animais. E também foi determinado que o IPHAN, em um prazo específico, faça a delimitação do local, não só do sambaqui, mas de todo o entorno que deve ser preservado, justamente para valorizar aquela área, né? No Brasil, a preservação do patrimônio arqueológico está prevista na Constituição. A obrigação de proteger esses espaços é dos municípios, mas a realidade mostra que, na maior parte dos casos, faltam cuidados e fiscalização. Na verdade, por uma ineficiência muito do próprio município junto ao próprio órgão federal, digamos assim. Eu acho que a gente tem que assumir também a nossa parcela de culpa, né? Apesar do IPHAN ter iniciado essa ação lá na década de 2000, solicitando, né, que o município executasse ações de preservação, algumas inclusive foram solicitadas, mas não houve uma fiscalização eficaz no sentido de que a ação que foi executada de proteção ela fosse efetivada. No caso do Litoral Sul, além da limpeza e cercamento das áreas, o município de Xangri-Lá não poderá conceder novos alvarás para obras próximas aos sambaquis. Esses alvarás eles já não estão sendo emitidos há muito tempo. A Secretaria de Meio Ambiente informou a Secretaria de Obras, que concede alvarás, desde 2008. Esses alvarás já não deveriam estar sendo concedidos ou não são concedidos para as pessoas habitarem esses locais, né? A esperança é que essas providências contribuam para que o país possa conhecer e entender um pouco mais da própria história.